Boa tarde. Vamos falar agora sobre um problema muito sério que está ocorrendo no Brasil e no mundo também, principalmente no Brasil. Mas para isso a gente precisa estudar a história para entender o momento presente e saber que a história ela se repete hoje. Os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. O nazismo, que é uma política expressiva do fascismo europeu, iniciou nas décadas de 1910 e 1920, liderado pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial. E quem liderou foi o cabo do exército, o Hitler, que construiu um estado totalitário e na década de 1930, que fez surgir a Segunda Guerra Mundial. Para quem pensa que o nazismo foi uma política de morte, se engana. O desejo e a promessa de Hitler era proteger a vida e a saúde das pessoas, dos alemães. O objetivo de Hitler era garantir a economia e a ordem social da nação. E a forma de garantir era pelo autoritarismo de um líder, Hitler. Para isso, ele combatia a democracia liberal, o comunismo e o idealismo. O caminho que Hitler encontrou para tomar o poder foi através de militares, pelas milícias, onde ele se aproveitou da revolta da população que estava descontente com a crise que assolava o país, lá na Alemanha. E prometendo à população melhoria econômica e social. E aí ele teve o apoio da população alemã, apoio de industriais, de comerciantes, de capitalistas, que ajudaram inclusive financeiramente. Para promover o nazismo e para atrair o interesse das pessoas e o auxílio das pessoas para o nazismo, ele foi através de propaganda no cinema, no rádio, no teatro, na literatura, na imprensa. O nazismo era diferente do fascismo europeu, pois o nazismo alemão de Hitler tinha um caráter racista, pois ele defendia uma raça pura, ariana. E nesse sentido, para proteger e dar vida para as pessoas e equilíbrio aos alemães, ele tinha então que combater esses sub-homens que causavam os problemas e as crises. Então ele tinha que combater os judeus, os negros, deficientes, os ciganos, os homossexuais e também alemães que eram contra o nazismo, que pensavam diferente dele. O seu plano era tirá-los, esses sub-homens, esses não considerados humanos, era tirá-los do território alemão e tirá-los também dos territórios conquistados através da guerra. Era fazer deles escravos e isolá-los da sociedade, assim como se faz com um vírus mortal, levando-os para os guetos e para os campos de concentração, assim como se prende um vírus no laboratório. No início, não era matar essas pessoas, mas isolá-las. Mas com o decorrer da guerra, e que as coisas foram acontecendo, ele percebendo que ia perder a guerra, ele mandou eliminar
a todos nos campos de concentração, nos campos de extermínio, por meio de câmaras de gás. Hoje podemos ver atitudes nazistas do governo com práticas de extermínio dos brasileiros, por meio do coronavírus. É um dos meios. E que jeito que o governo faz para eliminar? Não fazendo políticas de contenção do contágio do coronavírus, obrigando as pessoas a se aglomerarem para se contaminarem, inclusive de levar o vírus pessoalmente nas manifestações. Antes da pandemia, o governo já praticava essa maldade de tirar os direitos trabalhistas, de retirar o direito digno de aposentadoria, aumentando o desemprego e a miséria. Consequentemente, abreviar a saúde e a vida dos brasileiros com essas atitudes. Aí surge a pandemia e o governo percebeu que o coronavírus seria um grande aliado para o extermínio da população pobre, da população das periferias, a eliminação dos mais velhos, dos grupos de risco, das minorias tratadas com preconceito. E isso, minha gente, nada mais é do que fazer o nazismo da Alemanha, como se fazia na Alemanha. Fazer a seleção da população e eliminando milhares de pessoas. Se não pararmos agora com esse desgoverno, que quer acabar com tudo que é público, vamos passar por muitas dificuldades econômicas e com muitos milhares de mortos pela frente. Crise econômica sem precedentes. E você que ainda continua apoiando essa crueldade com milhões de brasileiros, esteja ciente que está participando de um governo nazista. E você estará agindo como os alemães nazistas, pois se não houver milhões de apoiadores a um comandante do caos, ele não consegue fazer sozinho. Isso aconteceu na Alemanha. Milhões de pessoas auxiliando e apoiando o governo nazista e matando. No Brasil, somos milhões e dentre desses milhões, muitos apoiando essa prática nazista. Vamos analisar e enxergar o erro que possamos estar cometendo e não sermos causadores, cúmplices de tantas mortes no Brasil. Se quiser saber mais informações sobre esse tema, escreva nos comentários para que possamos juntos entender melhor as coisas e diminuir a dor e as mortes de muitos e direcionar para um mundo, um Brasil mais justo, mais humano e mais feliz. Ok? Obrigado.